É, boa noite ou boa tarde, pessoal. Eu acho que a Camila ficou sem som. Vocês podem me ouvir? Sim? Nós não ouvimos a Camila. Eu vi no chat que várias pessoas colocou lá. Vocês estão me ouvindo? Bom, eu sou a professora Sandra, sou do Departamento de Educação Especial da CED. Eu tenho uma estatura mediana, sou mulher, pele branca, cheia de pintinhas ou sardas, cabelos longos e estou de trança. Sempre uso trança. Olhos verdes e sempre um sorriso no rosto, tá? Eu quero desejar a todos, em nome do departamento, uma boa live, um bom encontro para todos nós, dizer a importância que vocês têm, né, para todos nós, as cidades que vocês residem, né, é importantíssimo, e o quão valioso é o atendimento que vocês, né, ofertam para as pessoas com surdez ou outra deficiência, tá? Desejo a todos um bom evento, sejam bem-vindos e qualquer dúvida, estamos ali de olho no chat para poder responder. Um abraço a todos e é um prazer estar aqui seguindo a live de vocês acompanhando. Beijos. Obrigada, Camila. Olá, boa tarde. Meu nome é professora Késia Meneghel. Sou de Umuarama, Paraná. Sou coordenadora pedagógica. Estou representando a chefe Gilmara, que não pôde estar presente hoje. Sou clara, cabelos claros, olhos escuros, visto uma máscara verde clara e óculos transparentes. Estou muito feliz em estar aqui hoje, falando, né, ouvindo, né, junto com vocês sobre atividades adaptadas para surdos. É muito importante estarmos aprendendo juntos, a melhorar, a facilitar a educação, o ensinamento. O aprender de todos nós, independente da deficiência que possui. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Todos bem? Todos com saúde? Agora, pode apresentar os meus slides, por favor? Pode abrir para mim, por favor, que está um pouco pequeno. Eu quero que aumente a minha tela, por favor, porque eu vou sinalizar. Quase. Isso. Gostei. Tá, muito bem. Então, primeiramente, eu quero explicar para vocês, hoje a minha palestra vai ser, esse é o meu sinal, na verdade, tá? Sou baixa, vou fazer a minha autodescrição, sou uma mulher de pele morena, atrás de mim tem um fundo verde, estou num quarto e que tem uma câmera, né, virada para mim. Muito obrigado a todos, né, os responsáveis pelo caso Moarama, pelo convite para palestrar na tarde de hoje, cujo tema é adaptações de jogos pedagógicos e atividades para crianças surdas. Eu sou professora da educação superior. Pode passar, por favor. Então, vocês sabem que existe a lei da Libras, né, que vocês vêm acompanhando essas legislações, o decreto 5626 de 2005, né, que também é um documento muito importante que reconhece a lei da Libras, né, que regulamenta. Depois tem também o outro decreto, a BNCC, entre outros relatórios. O que eles explicam? Todos esses trabalhos, eles explicam sobre temas voltados especificamente à criança surda e ao processo de inclusão dessa criança surda e também dos profissionais, professores, instrutores, enfim, para que essas pessoas possam ser ampliado, então, este foco na educação bilíngue da pessoa surda, certo? As pessoas que trabalham junto, né, que produzem materiais, tá? Materiais didáticos. Se, por exemplo, um ouvinte prepara um material didático, é um pouco mais difícil, porque a cultura é diferente, certo? Então, é preciso ficar chamando 2 ou 3 surdos para que possam trabalhar juntos. Isso é muito importante, para que possa o material didático ser especificamente produzido para a criança surda, para essa área da educação de surdos. Então, depois tem a BNCC, né, que também trata da questão da adaptação de materiais didáticos. A BNCC é um documento básico, né, do currículo, da base comum curricular, que trata de todos esses aspectos, certo? Então, ela não faz diferenciação. Ela é muito usada para que possa adaptar, referente à adaptação do currículo, né, para que seja utilizado a língua brasileira de sinais na aprendizagem, na leitura. É possível que
eles possam aprender por meio de sua língua de instrução, assim como os ouvintes aprendem a língua portuguesa. Então, existe uma política linguística, né, de educação bilíngue, que as duas línguas precisam estar envolvidas, tanto a língua portuguesa como a língua brasileira de sinais. Então, é preciso, sim, que adaptem também materiais didáticos para que essa aprendizagem aconteça. É preciso o apoio, né, da educação de surdos, as legislações e os profissionais para que isso aconteça. Pode passar, por favor. Tá. A minha base, né, de conhecimento, a minha pesquisa é na área de educação de surdos. Eu oriento, recomendo aos gestores, também aos professores e aos profissionais que façam o seguinte, que dentro da escola, dentro da sala onde estudam ou pesquisam, né, que criem materiais didáticos, vocês precisam do quê? Vocês precisam usar sempre a língua brasileira de sinais. Porque ela é a língua 1, a língua de instrução a ser utilizada dentro da sala de aula. É a Libras, ela é a base. Quando tem crianças surdas, é a base. Quando vai realizar uma conversa, uma brincadeira, ou uma orientação, né, ou uma narração, por exemplo, tem que ser na primeira língua. Por quê? Porque é o ambiente linguístico dessa criança, o próprio ambiente linguístico dela, onde deve ser usada a primeira língua. Em seguida, as crianças surdas, elas estão brincando ali, estudando, escrevendo. São crianças, certo? Quando elas forem adultas, né? Quando um adulto adentra essa sala de aula, tá? Estão usando a oralidade. Isso deve ser evitado, tá? Os dois professores, eles devem se comunicar em língua brasileira de sinais. Os dois têm que ter fluência, eles têm que se comunicar em língua de sinais para ajudar essa criança surda a adquirir o quê? A sua linguagem, a sua cultura, para que ela possa observar e ter o modelo dos professores. Se os professores ficarem oralizando na frente das crianças surdas, o que elas vão? Elas não vão adquirir nenhuma informação por meio daquela conversa. Então, para ela, aquela conversa não vai ter significado, ela vai ficar observando e não vai aprender nada daquilo. Então, se for uma conversa em Libras, um diálogo em Libras, sim, ela vai conseguir entender, né, observar tudo o que está acontecendo, certo? E a função da comunicação, ela acontece, certo? Cada pessoa, ela é diferente uma da outra. Todos não são iguais, né? Isso é fato. Então, cada pessoa, ela tem um jeito de se comunicar diferente, certo? As crianças surdas, elas precisam aprender essas diferenças. Pode passar, por favor. Então, eu quero explicar uma coisa bem clara para vocês, que tem 3 tipos, tá? De materiais didáticos. 3 tipos. O primeiro deles é o original, tá? Qualquer livro, contação de história narrativa, tá? Que seja original, que já existe. Pode ser de ouvintes até, tá? Que os ouvintes usam, não tem problema. Mas você vai transmitir por meio da língua brasileira de sinais. Esse é por exemplo, um livro de um autor famoso, tá? Esses são materiais originais. Materiais de criação que nós, professores, profissionais da área da educação de surdos e com os surdos juntos, criamos esses materiais, tá? Então, isso é criação, material didático criado. Por exemplo, se eu vou contar uma história, certo? Eu vou inserir ali a cultura do surdo, né? Conteúdos que vão contribuir positivamente com o aprendizado. Evitar, por exemplo, o uso que muitas das vezes trata assim a pessoa surda como deficiente. Isso deve ser evitado, certo? E o terceiro, então, é a adaptação, tá? É um outro tipo de material adaptado. Por exemplo, uma história, a história do lobo mau. Vocês conhecem, vocês sabem. O lobo mau é uma história que todos conhecem, né? Tem 3 porquinhos.
Então, desses 3 porquinhos, um fez uma casa de palha, certo? O lobo mau correu até lá, e essa casa esse porquinho que estava dentro da casa de palha, o lobo ficou vindo, né? O lobo bateu na porta da casa de palha, o porquinho logo viu, né, que vibrava ali e saiu correndo. Aí o lobo assoprou e a casa caiu. O segundo era a casa de madeira. O lobo correu até lá, bateu, certo? O lobo bateu na porta. Se o porquinho fosse surdo, como que o porquinho ia ouvir que o lobo estava batendo na porta, na história? Então, por isso, vocês precisam pensar isso, adaptar uma história como essa para a cultura surda, tá? Dentro da casa de madeira, deveria haver uma campainha luminosa, certo? Dentro da casa, para que quando o lobo batesse na porta ou tocasse a campainha luminosa, o porquinho lá dentro visse, né? Que o lobo estava lá fora por meio da iluminação, tá? O porquinho ia ver a luz piscando, logo ia entender e ia correr, certo? Aí a terceira situação é que o lobo, ele vai, então, tá, daí ele viu, soprou a casa de madeira e ela caiu ao chão. A terceira situação, então, é a casa de tijolos. O lobo, ele vai até a casa de tijolos, a mesma situação. Toca a campainha, a casa de tijolos, acende, então, lá dentro a campainha luminosa. Isso é cultura surda, certo? Então, os 3 torcem ali, né, para que o lobo não consiga destruir sua casa, aí o lobo sofre, né, até cansar. Então, essa adaptação, isso significa, certo, a adaptação do currículo para atender as especificidades da pessoa com surdez, certo? Então, os materiais didáticos têm esses 3 tipos, o original, tá, que já existe, você simplesmente vai transferir para Libras, o de criação, que você vai criar, tá, mas dentro de um currículo que respeite a cultura surda, e o de adaptação, que também dentro da cultura surda, certo? Para que seja estimulada essa autoestima da criança surda. Tá, então agora vocês precisam, as pessoas que trabalham, né, na criação de materiais didáticos, ela precisa verificar o nível de linguagem das crianças surdas. Na educação infantil, é preciso o quê? Aproveitar as oportunidades, certo? Porque é a fase da aquisição da cultura e da identidade surda. E como que o surdo vai adquirir essa identidade surda? Por meio do contato com surdos ouvintes, porque eles sinalizam, né? Eles demonstram a cultura, a identidade surda, por meio da sua língua, da gramática, da estrutura da gramática da Libras. Então, assim acontece essa aquisição. É preciso que a pessoa surda adulta transmita toda essa estrutura linguística e cultural para a criança surda e ele observe e aprende, para que ele possa ter o acesso à diferença das pessoas e as diferentes funções da comunicação, que sejam em Libras. Então, muitas das vezes, numa poesia, numa narrativa, em tudo isso em Libras, vai ser transmitido conhecimento linguístico e cultural. Crianças ouvintes sempre adquirem a cultura, né, ouvinte por meio do ouvintismo, né? Uma pessoa está falando, ele vai observando a expressão, ele ouve os barulhos, né? As crianças ouvintes estão ouvindo tudo aquilo, mas e as crianças surdas? É pelo visual, certo? Então, ela tem que observar o jeito da comunicação, como é diferente, como um sinaliza, um menos extrovertido, o outro mais extrovertido. Então, as crianças surdas, elas precisam conhecer, ter contato com essas diferenças, com essas diferentes funções da linguagem e tipos de linguagem para que ela possa, então, desenvolver e perpassar por cada nível da educação infantil,
Nas atividades da educação infantil, é preciso que todos os dias haja uma rotina, tá? Na língua de sinais. Por exemplo, quando acorda, o que acontece? O que a pessoa faz? Ela toma café, certo? Ela toma leite, ou ela come pão com manteiga, ou come um biscoito, né? Existem vários tipos de alimento. Troca, pergunta o que o aluno comeu, o que você comeu. Então, essa troca de conhecimento gera aprendizado, né? E também faz ele utilizar esses sinais em casa. Nas brincadeiras, por exemplo, de jogos de sinais, por exemplo, você dá um exemplo. Se tem uma frase em língua portuguesa, eu pego essa frase e apresento para ele, né? Aí a criança fica olhando lá aquela imagem, tem lá um elefante, daí ele liga a palavra ao sinal e logo atribui a palavra, a imagem logo atribui o sinal. E como que ele vai aprender essa palavra em português? Ele logo começa a soletrar, se soletra às vezes errado, tenta de novo, acertou. Então, elogiando, brincando por meio de jogos, estimulando. Também tem a brincadeira que é a experiência de sinais. Por exemplo, na aula de ciências, por exemplo, tem crianças ali e vocês pegam um copo. Aí pega um feijão, tá? Um carocinho de feijão, um algodão, coloca dentro do copo o feijão, ali naquele algodão, molha com um pouquinho de água e deixa ali. Aí, quando for amanhã, o aluninho vai lá ver de novo e vai, com o tempo, com o passar do tempo, ele vai vendo que ainda não nasceu. Aí, com o passar dos dias, ele vai vendo que aquilo germinou, né? Então, vocês explicam que isso é a questão do nascimento, é o fenômeno do nascimento, que ela vai crescer, que vai formar uma planta, um pé de feijão que vai produzir feijões. Então, a criança surda, ela aprende por meio dessas experiências de contato visual com o mundo. No momento do conto em língua de sinais, vai contar uma história narrativa, por exemplo, tá? Aí abre o livro, aí você mostra, tá, as partes de texto em libras, em língua de sinais, e faz questionamentos para ele. Depois que você contou, tem ali as crianças, você pede para eles, então, imitarem, contarem. Vai mostrando as imagens, pede para eles sinalizarem aquele texto, aquela imagem, e vai observando a criatividade deles, né? Como que eles observam, a visão de mundo que eles têm. Também passeios, é muito importante os passeios junto com adultos, na rua, na praça, num zoológico, num parque. As crianças precisam conhecer e adquirir esses conhecimentos de sinais específicos de cada localidade dessa. Porque na casa, a família, muitas das vezes, é ouvinte e não sabe Libras. Na escola, é a segunda casa. A escola é a segunda casa da criança surda. Lá na casa, na verdade, a família, na verdade, muitas das vezes não sabe a língua de sinais. Então, como que ela vai se desenvolver, né? Vai obter esses conhecimentos? Outra atividade também diferente, por exemplo, é um jogo, por exemplo, que o professor surdo ele ensina diferentes coisas, onde os alunos surdos também vão adquirir vários conhecimentos. Os surdos podem trabalhar de diversas formas, tá? De maneira que traga contribuição positiva para as crianças surdas.
Mais um, passa mais um. Aí, isso aí. Então, as adaptações, as brincadeiras para as crianças, porque a criança, ela precisa ter acesso. E sempre sob referência da língua de sinais. Ela precisa também ter acesso aos aspectos formais, à fonologia. As crianças conhecem as configurações de mãos, elas precisam conhecer, elas precisam aprender. E aí, no momento do trabalho, as crianças vão aprendendo. O ouvinte vai fazendo A, E, I, O, U. E as crianças surdas? Vamos utilizar as configurações de mãos, mostrando todas elas. Assim, exatamente assim. Você vai fazendo, vai formulando aqui nas mãos, através dessas configurações. Então, elas precisam conhecer todas as configurações. E os sinais também. Outra questão. O alfabeto manual, até o Z, as crianças precisam conhecer. O ouvinte sabe, as crianças ouvintes sabem. E as crianças surdas? Elas também necessitam dessa aprendizagem. Para soletrar o nome, por exemplo, o nome do professor, o nome da sua escola, é necessário aprender o alfabeto manual. E também pode fazer brincadeiras, por exemplo, utilizando uma configuração de mão, conhecer, aprender, vovó, titia, uma mão, utilizando uma configuração de mão. Agora, com as duas mãos, com as mesmas configurações, por exemplo, animais, e vai fazendo, mostrando sinais com duas configurações de mãos iguais. E também pode aprender usando diferentes configurações de mãos. Uma mão com uma configuração e outra com outra. Por exemplo, letras libras é um sinal com configurações de mãos diferentes. Redes sociais, olha, duas configurações de mãos. Então, são vários sinais, é necessário estimular as crianças. O uso também de movimentos simétricos, por exemplo, casa, família. Olha, são usos simétricos, movimentos simétricos. Deixa eu ver mais um sinal. Acre, esse sinal também são movimentos simétricos. Agora, com movimentos alternados, por exemplo, trabalhar, brincar, louco, são movimentos alternados. Também pode explorar os pontos de articulação. Um exemplo. Vovó. Ó, a configuração de mão é essa. Eu não posso fazer em pontos de articulação diferente. Não posso fazer aqui, por exemplo, e nem aqui. O ponto de articulação correto é no queixo. Então, tem um ponto correto. É necessário que as crianças aprendam. Então, é uma atividade que estimula também. Para estimular as crianças, pode passar, por gentileza? Agora, morfologia. As crianças surdas precisam aprender o plural, por exemplo. Casa, várias casas. Casas, plural. Cadeiras, carros. O singular e o plural é necessário aprender também. Da intensidade, aumentativo, diminutivo. Um exemplo. Chuva, muita chuva. Isso é aumentativo, isso é intensidade. Muita chuva, muita chuva. Ah, pouca, tá garoando.
As crianças precisam aprender, é necessário estimular o visual. Agora, o modo. Estudar muito, muito estudo. Estudar muito. Nossa, muito estudo. Então, esse é o modo. Também temos o tempo dentro da morfologia. Conhecer o tempo passado, presente, futuro. Por exemplo, passado, olha o movimento corporal, ó. Eu faço esse movimento, eu utilizo da expressão, olha a expressão, olha o movimento do meu corpo, do meu ombro, olha o movimento. Presente. As crianças precisam ser estimuladas. Também elas precisam conhecer a forma, o tamanho, olha só. Um copo, por exemplo. Um copo grande. A forma do copo é esse, com alça sinuosa. Então, são diferentes tipos de formas também. É necessário que a criança aprenda o tamanho. Um gato, olha só a expressão. Um gato grandão, um gatinho, um filhotinho. Então, é preciso conhecer essas formas de tamanhos também. E dá mais trabalho na expressão também. Dos classificadores. Os classificadores também. Por exemplo, o professor surdo tem que passar tudo isso. Incorporação de negação. Tenho? Não tenho. Não quero, não precisa, não vou, não quero estudar, não vou estudar, não vou trabalhar. Então, vocês viram? Está junto com o verbo. E a sintaxe? Vamos falar da sintaxe. É necessário explicar a exploração do uso do nosso espaço. Por exemplo, olha, a menina estava ali e agora ela está indo na casa. Ó. Aqui eu coloquei a referência de casa. Ó. Ela está saindo de casa e foi sentar. Olha, vocês perceberam aqui no espaço? Tem que estimular esse espaço. Olha só. A menina está em casa brincando e começou a caminhar local. Como assim? Não, isso não está dentro da estrutura. É necessário explorar o espaço, usar da gramática. Olha só, a menina está aqui. Ela estava sentada, levantou-se e foi em casa, foi brincar dentro de casa. Olha só. Brincou e voltou para a sua casa. A exploração desse espaço é necessário ensinar também. Também tem que utilizar o movimento, olha só, o uso da marcação da concordância. Por exemplo, um objetivo. Precisa aprender, olha só, não tem, o que combina com não tem, o que combina com tem. Por exemplo, namorado. Namorado são sinais que não têm contato, tem que aprender isso também. Porque é um item, né? Um elemento necessário. Como que funciona a sintaxe, por exemplo? Uso mais classificadores, né? Mas um exemplo, olha só. Um bolo, um bolo. Coloquei o bolo no forno, utilizando tudo a língua de sinais, olha só. É a estrutura gramatical, é a sintaxe. Olha só, o bolo, eu abri, né? Eu abri o forno e coloquei o bolo dentro do forno. Tudo isso é assim que funciona a sintaxe. E também o uso da topicalização. O uso das estruturas, né, da sintaxe em foco. Também utilizando a marcação não manual, que só utiliza a expressão dessa forma aqui, ó. Não. Tudo expressão, ó. Tudo expressão. Expressão na boca. Precisa explorar, precisa ter expressão. Pode passar, por gentileza?
Também é muito importante ensinar a semântica. A semântica, esse é o sinal. É muito importante. É necessário explicar. Por exemplo, como que é o significado? Qual o significado do sinal, por exemplo? É o léxico, né? Estou falando do léxico também. Mais um exemplo. Esse sinal aqui, branco. Aqui a gente usa branco, né? Alguns lugares usam esse sinal para branco, mas aqui a gente utiliza esse para branco. Então tem um contexto, olha só. Pode usar esse sinal aqui para branco e também tem outro sinal, acostumar. Então, o sinal é o mesmo, mas o significado é diferente. Ó, eu fiz um sinal, a pessoa, cor branca, ou a pessoa está acostumada a beber. Então, tem um significado, isso está dentro da semântica. Também tem a exploração dos aspectos da sintaxe. Por exemplo, no português tem uma frase e o significado que vai conectar, você vai perceber onde está sendo utilizado. É importante explicar, é importante ensinar os significados. Também da pragmática, é muito importante. Todas essas explicações, por exemplo, elas estão implícitas. É uma exploração de implicaturas, ela está no subjetivo e que vai perceber na brincadeira. E aí vai conectar numa lógica, vai perceber mais daí. Também mostrar o perfil, né, as figuras de linguagem. Por exemplo, tem uma figura lá de um hospital. Tem a enfermeira fazendo assim, dessa forma, silêncio. Qual é o significado? É que no hospital as pessoas estão doentes, não podem gritar. Se não tem, por exemplo, na escola, não tem nada do uso desses referentes, dessas imagens, a criança não vai perceber. Então, tudo isso está ligado num contexto, num local apropriado, com essas imagens. Por exemplo, lá no hospital é um lugar calmo, não pode barulho. Lá na escola, por exemplo, não pode colocar aquela imagem de silêncio, não combina numa escola, porque as crianças fazem barulho, né? Então, tudo isso tem que explicar. As formas de polidez na linguagem, por exemplo, aperto de mão, tchau, tudo bem, conversar. Não pode direto você fazer esse sinal aqui formal. Não, você precisa explicar para as crianças. Também precisa conhecer os aspectos, o uso da linguagem. Como que faz? Os aspectos dessas diferentes funções de linguagem. A pessoa de uma comunidade, por exemplo, e uma pessoa que trabalha num hospital, um médico, um profissional de determinadas áreas diferentes. São várias palavras que você tem que explicar. As crianças têm que conhecer cada aspecto. Não são apenas sinais presos, tá? É necessário conhecer o sinal e todas essas diferenças, todos esses aspectos. Também as crianças precisa conversar com várias pessoas, como eu estava falando, de comunidades diferentes, é necessário. Jogos dramáticos, por exemplo, através de teatro, de filmes, novelas, jornais, tudo isso vai melhorar através da língua de sinais. Tudo isso é estímulo, tem que puxar as crianças. Por exemplo, numa palestra, fazer uma aula com vídeos, com televisionados também, relatos de histórias curtas, tudo isso estimula uma criança. Contação de história, por exemplo, também, a hora do conto. Olha, hoje estou com a família, hoje temos futebol, tudo isso vai estimulando a criança. Tem que ter essa hora do conto. Isso estimula qualquer historinha, qualquer livro, tudo em língua de sinais. Depois você faz perguntas para as crianças,
veja, corrige, né? Vai estimulando tudo isso. Oh, nossa, tá muito bom essa história. São várias histórias que estimulam as crianças. Pode passar, por gentileza? Também é muito importante essas conversas sobre fatos históricos, por exemplo, como foi inaugurado o INES? Vocês conhecem a história do INES? Como foi criada a comunidade surda? Como é o futebol nos surdos? As associações, como que funciona? E vai comparando essas histórias aqui no Brasil, por exemplo, né? Como que é a luta da comunidade surda, esse progresso até hoje? Isso também estimula. Estimular na arte também, em língua de sinais. Produzir histórias usando, por exemplo, o alfabeto. Só um exemplo, tá? Música. A música da Xuxa. A de amor. B de bola, por exemplo. Vai criando essas historinhas, esses contos. Vai utilizando o alfabeto, manual, configuração. E também produção de histórias usando os números. Olha só. Olha, duas pessoas. Uma pessoa se encontrou com um casal. 2 casais se encontraram. E assim por diante. 1, 2, 3, 4. E também utilizar histórias com as configurações de mãos. As configurações de mãos específicas. Conta uma história sempre com a mesma configuração de mão, por exemplo. Um exemplo. Olha só, o leão, olha, a configuração de mão, você está usando a configuração de mão, você está estimulando. O leão andou e agora o leão está correndo e agora o leão pegou algo e está mastigando. Vocês viram? Uma historinha com a mesma configuração de mão. Também a produção de história com as pessoas, entre pessoas surdas e ouvintes. Piadas, várias histórias. Tem como fazer isso também. Também produção de histórias de pessoas surdas e ouvintes no mundo dos surdos, por exemplo. E o surdo se sente... Como o surdo se sente? O ouvinte menosprezando? Ou como que é? Tudo isso dá para criar histórias, inserir o ouvinte no meio do mundo surdo. Sabe? Vai perceber, nossa, olha só, tudo em língua de sinais. Tem ouvinte que não sabe a língua de sinais. Também produzir essas histórias com contos, fábulas, brincadeiras, explorando o conhecimento, explorando a posição do corpo. Assim, por exemplo, eu estava caminhando, eu sentei, eu joguei algo caiu ali, eu estou tentando pescar, estou puxando, o peixe, consegui um peixe, olha só, usar o espaço. E tem várias brincadeiras para fazer, dá para trabalhar tudo isso, o visual, o olhar, a direcionalidade do olhar, né? Porque a língua de sinais, ela necessita desse olhar, necessita disso. Porque onde está a pessoa, por exemplo? Ela está aqui e agora ela sentou ali. Tem que explorar o espaço e o olhar. Dá para fazer brincadeiras. Pode passar, por favor? Olha só, eu aconselho a todos também, é uma dica. Uma dica, tenham atenção, tá? Vocês não pensem que as crianças surdas são deficientes. Não façam isso. Nós, profissionais, gestores, professores, precisamos olhar essas crianças com capacidade que elas têm. Elas têm capacidade, elas têm comunicação através da língua de sinais. Se a gente dar esses estímulos, nossa, ela vai desenvolver. Se eu começar com gestos, ela vai copiar igual. Nós somos modelo, eu sou professor, afinal. Então, é necessário observar tudo isso. No currículo não tem? Então, vamos adaptar.
Vamos dar, isso é uma oportunidade, vamos dar oportunidade para as crianças através da língua de sinais. Ai, não pode, ai, querido, coitadinho do surdo, nossa, a gente deficientizar o surdo, não pode. Você tem que ver o sujeito surdo como sujeito surdo, com capacidade de aprender. Cada criança tem limite, eles têm limite, aprendizagem normal, igual um ouvinte. Não é porque ele não é ouvinte. Isso não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. O problema é o profissional que não sabe Libras. Ali é que está o problema. Então, você vai trabalhar usando a língua de sinais. É a língua 1 do surdo. É a língua materna dele. É a língua 1. Terceiro, é um desafio que a maioria dos professores, eles não conseguem desconstruir, eles não conseguem desconstruir a mente. Essa visão de coitadismo, nossa, que dó, ai, coitado, meu Deus. Não. Os professores têm esse desafio. Você vai olhar, ele é um sujeito surdo, ele tem a língua dele. Ele é capaz, sim, ele vai desenvolver, ele vai progredir. Não precisa de intérprete, gente, não precisa. É um trabalho ali, ó, de troca. O intérprete ele é necessário apenas para fazer a mediação, tá? O aluno surdo, ele precisa do professor surdo, principalmente nessa hora da aquisição da linguagem. Na aquisição da linguagem, a língua de instrução, a língua de sinais, o surdo é visual, o professor tem que ser surdo para esse aluno surdo. Tem professor bilíngue fluente, ótimo, muito bem, então vamos lá. Mas tem professor que é assim, meio robô. Isso, nossa, não tem chance, não tem chance. O professor precisa ser fluente para poder trabalhar. É um trabalho sério, é um trabalho do ensino, da educação. Também na sala de aula, vocês ouvintes usando assim a fala. Vocês tiram a fala? Não, vocês não tiram. O surdo é a mesma coisa, direto em língua de sinais. Ele tem direito de ouvir por completo. Pode passar de aprender por completo. Pode passar? Troca de intérprete, por favor. As referências, então, também, vocês podem pegar, pesquisar, podem pegar essas referências. E tem o meu contato, depois vocês vão ver ali embaixo. Obrigada. Muito obrigada. Olá. Muito obrigada pela palestra, foi maravilhosa, foi ótima, gostamos muito da sua fala. Agora, então, nós temos... foi aberto o formulário de inscrição, observem aí no topo, tá, da descrição, para que vocês possam, então, acessar ali o link, clicar no link e realizar a inscrição de vocês, tá? Tem ali o link do formulário. Só clicar ali na descrição e vocês, então, colocarem a frequência. Agora, nós temos três perguntas. A primeira pergunta é: professora Ana, nesse livro, né, que você disse de vários tipos de trabalho para crianças surdas, né, é possível que as pessoas dessa área ou surdos, eles possam, assim, entender da EJA? Desculpa, eu não compreendi muito bem.
Professora compreendeu em Libras e vai responder. Ok, olha. Em primeiro lugar, a escola, ela precisa de trocar o currículo, certo? Se ela mudar o currículo, né, com o específico para o trabalho, né, de gênero, aí pedir, então, para que as crianças e jovens e adultos, né, da EJA, elas possam acompanhar, né, de acordo com a BNCC. Então, não adianta, por exemplo, produzir materiais didáticos para crianças depois de adultos. É preciso acompanhar a BNCC, para que adulto possa ter relação com adultos, os conteúdos relacionados para adultos. Por exemplo, tem um gênero, né, que é mais utilizado para adultos, que é a novela, por exemplo. Tá? Novela de amor, de romance, ou de drama, né, ou de ação policial, né, de herói, de dinheiro, economia. Isso é para adulto, isso é um gênero para adulto, tá? Então, eu tenho que criar material didático para adulto. Posso utilizar isso numa aula para adultos. Um jornal, por exemplo, uma notícia, né? Posso fazer um recorte, né? E mostrar para adultos um assunto, né? Por exemplo, esse é um gênero textual também, e trabalhar algumas coisas ali dentro, né? Explorando o léxico, o vocabulário, né? Que eles não conhecem. Então, essa é uma forma de trabalhar vocabulário, certo? Vocabulário, palavras, tá? Mostra a palavra, pede o sinal. Se você conhece um outro sinal parecido com essa palavra, com o mesmo significado, me dá o conceito dessa palavra. Me explica, né? Com cada aspecto da gramática, entendeu? De uma forma mais profunda, contos, histórias, entendeu? Pede para escrever para a segunda língua, a língua portuguesa, tá? Então, isso é uma forma de trabalhar gênero mais específico de acordo com a BNCC e com a faixa etária. Não é qualquer coisa, qualquer frasezinha simples ou qualquer tipo de escrita, só um verbo isolado, solto, descontextualizado. Por exemplo, eu gosto de você. Não. Precisa mostrar, então, a estrutura frasal, a estrutura da sentença, para que ele possa perceber o quê? Né, certo? A questão do vocabulário ali dentro daquela frase, certo? E possa se desenvolver. E também os jovens da mesma forma e as crianças da mesma forma. Só precisa acompanhar a BNCC, tá? Mas o currículo da escola tem que estar acompanhando. Certo? Ficou clara a minha resposta? Muito bem. Vamos para a segunda pergunta. A professora Campelo tem crianças surdas, alunos surdos, da sala de recurso multifuncional, né? Sala de recurso multifuncional, que está trabalhando o alfabeto manual, e os surdos têm dificuldade. Como que eu faço para ele memorizar o alfabeto manual? É preciso eu ir por etapas, seguir uma sequência? Como é que eu faço essa organização do alfabeto, do ensino do alfabeto? É normal? Eu tenho uma dúvida. Né? Por exemplo, o surdo em que idade, mais ou menos, que ele pode, assim, absorver isso? Aprender isso de uma forma mais clara? Eu tenho essa dúvida. Muito bem. Agora eu te
faço uma pergunta. Quem trabalha na sala de recurso multifuncional desses profissionais? Ouvinte? Ouvinte, ele usa o alfabeto manual? Ele usa? Será? Eu queria saber, eu te devolvo com uma pergunta, né? Então eu vou explicar. Olha, primeiramente, tem um problema que é o ouvintismo, né? Então, o surdo, ele não usa o alfabeto manual nunca. Ele não usa. Esse é o problema que falta, muitas das vezes, de decorar isso aí. Não é culpa da criança surda, é culpa do profissional. Porque eu vou dar uma dica agora, preste atenção. Tá, tem uma pesquisa dos Estados Unidos que explica que para você ler uma palavra ou uma frase, para você conseguir memorizar, você tem que lê-la várias vezes, ler, para que você consiga, então, aprender isso em 15 vezes, você consegue, então, interiorizar essa frase, tá? Ok. Então, o meu nome é Ana, o meu nome é Ana, ela se chama Ana. Ó, olha só, o nome dela é Ana, tá? O nome dela é Ana. Vai repetindo 15 vezes. Aí vai memorizar, vai reter esse conhecimento. Se você usa hoje, Ana, amanhã nunca mais, passa um ano e você não usa mais essa palavra. Como que você vai memorizar essa palavra? Não tem como. Então, da mesma forma, é para o ouvinte que lê uma palavra, por exemplo, tem que repetir repetidas vezes, né? Então, ele interioriza essa palavra, o ouvinte vê essa palavra, né? E consegue. O surdo, ele vê uma vez só e depois não vê mais aquela palavra. Passa 2 anos, 3 anos, 4 anos e ele não vê aquela palavra, ele não está ouvindo aquilo como ouvinte. Travou a imagem dela para mim por um instante, agora voltou. Então, é preciso usar, tá? Repetir, usar muito, qualquer coisa. Usar vídeo, gravação de vídeo também é muito usado, é muito necessário, tá? Nome de rua, endereço, documentos de identidade, o nome dos pais, nome das mães. É preciso usar... Travou de novo para mim a imagem da professora Ana. Está travado para mim a professora Ana. Pois bem, a terceira pergunta e última. Professora Ana Regina, como avaliar um aluno surdo da AL1 e AL2? Como fazer essa avaliação? Tem uma pesquisa lá da UFSC que ainda vai ser divulgada no site, tá? Lá da UFSC, sobre a avaliação da L1, não, L2, ouvinte, tem um sinal, o nome, parâmetro, o nome, em língua de sinais brasileira. É a pesquisa de lá, L2 para ouvinte, olha só. O sinal é esse aqui, ó. Esse aqui é o sinal. Essa avaliação fala da fluência, da capacidade
do ouvinte aprender a língua de sinais. Teve essa pesquisa, um processo, vai sair no site ainda lá da UFSC, tá? Então, o sinal aqui, C1, C2, B1, B2, A2, A1. Então, são várias questões até atingir a fluência. O ouvinte, a L2, a fluência. E a L1, para as crianças surdas. Vocês já viram o livro da professora Ronice, junto com a Karina? Junto com a Karina? Vocês já viram? Já viram esse livro da Karina com a professora Ronice? Esse livro fala sobre avaliação, sobre a alfabetização das crianças surdas. Nossa, esse livro é ótimo. Ele é ótimo. Vocês precisam comprar, vocês precisam ler esse livro. Ali fala sobre a avaliação da L1 para as crianças surdas. Simples. Compre esse livro. Então, pessoal, finalizamos a nossa live. Quero agradecer, primeiramente, a professora, doutora Ana Regina, pela palestra maravilhosa. Gostamos muito, muito bom, foi muito aprendizado, muito conhecimento. Parabéns, professora Ana Regina. Muito obrigado, Ana Regina, muito obrigado. Também agradecemos as tradutoras e intérpretes que fizeram a voz, a interpretação direta, do caso de Francisco Beltrão, a Dani, o nome dela é Dani, o sinal é esse, e também a tradutora e intérprete, o sinal dela é esse, o nome dela é Elaine. Aproveito para agradecer também a intérprete Camila, o sinal dela é esse, do caso de Umuarama. Nosso muito obrigado. Agradecemos a todos os intérpretes que tornaram possível essa acessibilidade através da voz. Ali no chat, então, tem o link, o formulário da inscrição, ali nas descrições, tá? Não esqueçam de preencher o formulário só no momento desse evento. Preencham aí, então. Obrigada a todos. Novamente agradeço a professora Ana Regina. Tchau, tchau, pessoal. Finalizamos. E teremos mais lives no mês de setembro, tá? No decorrer do mês de setembro, vamos ter mais lives. Muito obrigado a todos, todas as pessoas que assistiram essa live. Obrigado.